A igreja em missão ou a igreja em missões? Parece a mesma coisa, mas não é. Esse é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. Quando falamos em igreja e falamos em missões, parece que é tudo a mesma coisa, mas você sabia que não é? Existe um propósito por trás disso tudo, existe uma filosofia de vida que está sendo vivida hoje e que você não via antes. O que precisa mudar? Qual a diferença entre as duas coisas? Um assunto extremamente sério e importante que você não pode perder e que vamos falar agora. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ele, que é o articulista aqui de Comunhão, está aqui conosco presencialmente, ele que geralmente está pela internet, hoje ele está aqui ao vivo conosco, é o pastor Estélio Rega. Pastor, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Para mim é uma alegria estar mais uma vez com vocês, aliás, um grande privilégio de participar e lidar com esses temas tão importantes para nós hoje como cristãos, evangélicos e igreja brasileira. Tá certo. Olha, o pastor Lourenço, ele dispensa apresentações, mas caso seja a primeira vez que você está chegando aqui nos assistindo, só dar um resumo do perfil profissional dele. O pastor Lourenço, ele é mestre em teologia, com ênfase em ética, ele é mestre em educação, doutor em ciência da religião, especialista em bioética, também tem formação em teologia, filosofia, faz bolo também, pastor? Como é que é? Aí eu deixo para a esposa, ela faz melhor, bem melhor. Faz melhor do que você. Melhor, Tá certo. Pastor, olha, nós vamos falar agora um assunto que é extremamente importante para a igreja hoje. Nós conversamos agora há pouco nos bastidores falando sobre como as transformações que a igreja tem passado. Principalmente que nós temos visto muita preocupação com shows, com imagens, com cenários, com a aparência, com o espetáculo da igreja para atrair pessoas, bater alvos de batismo, mas o lado do espiritual da transformação está ficando um pouquinho de lado. E depois nós vimos aí altos números de divórcio, altos números de pessoas evadindo a igreja. Então o assunto hoje é muito interessante, você não pode sair daí, tá certo? Pastor, primeiro, qual que é a diferença de igreja em missão para igreja em missões? Tudo parte da necessidade de compreendermos o significado. Eu trouxe aqui um desenho, né, que eu tenho utilizado. A versão atual ela está até bem maior, mas eu trouxe aqui, eu gostaria de mostrar para você a igreja como um trem, uma locomotiva. E essa locomotiva está aqui em 2 trilhos, tá? Quando nós pensamos em missões, em missão da igreja, etc., nós olhamos para a igreja e esquecemos de olhar a origem de tudo isso, né? Então, quando eu analiso a criação e vejo que Deus criou o ser humano junto com todos os demais elementos da criação, ele criou o ser humano diferente. Tanto que em neurologia se diz, temos o neocórtex desenvolvido, que outros animais não têm, o desenvolvimento cerebral de autoconsciência, consciência da vida, consciência da morte, é o ser humano que tem, né? Os animais são, em geral, instintivos. Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida o ser humano podia acessar, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou ali um princípio, uma normatividade. Ele disse, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Aí eu pergunto, por que o nome da árvore, do fruto da árvore é conhecimento do bem e do mal? Ora, conhecimento do bem e do mal, é lógico. No campo da ética nós falamos certo e errado, bem ou mal. Deus cria o ser humano não autônomo, isto é, livre para fazer o que queria, mas o cria com liberdade. E é uma liberdade restrita às limitações próprias da vida, né? Isso significava dizer que na criação, Deus, ele é o dono de tudo. Então, o primeiro ponto de conexão da liberdade humana está com o Criador.
Eu existo e dependo do Criador. Ele estabelece as especificações e funcionamento da criação e da vida. Gênesis 2,18 diz que não é bom que o ser humano viva só. Tradução do hebraico direta, a palavra Adam. E aí, a palavra seguinte, Ezer Kenegdo no hebraico. Ezer é socorro, é trazer uma resposta que resolve, na linguagem mais presente. Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, diz o Salmo. Esse verbo não tem uma concepção hierárquica. Ele mostra uma solução. Deus, logo em seguida, o homem dá nome aos animais, macho e fêmea. Então, na minha opinião, Deus criou o homem, Adão, sozinho, para gerar nele uma necessidade de convivência e relacionamento. Percebe? Então, não é bom que o ser humano viva só. Eu vou resolver isso, Ezer. A palavra Kenegdo no hebraico. A solução que eu trouxer, eu vou colocar face a face. E foi assim. Então, Deus, do homem, cria a primeira intervenção genética, primeira clonagem, e cria a mulher e coloca face a face ao ser humano, para que eles pudessem conviver, relacionar-se. Uma liderança colegiada. Tanto que a liderança hierárquica vem depois da rebelião em Gênesis 3. O teu desejo será para o teu marido e dominará. Na narração que temos do Gênesis, Gênesis 1:25 em diante, Deus cria o homem e a mulher segundo a imagem dele. E depois, aos dois, Deus estabelece o que é chamado, na missiologia de mandato cultural, eu prefiro chamar de delegação empoderada de Deus, que eu acho muito mais precisa essa expressão, de modo que aos dois eles vão gerenciar a terra. O verbo dominar aí é gerenciar. Os dois juntos. Depois da rebelião, um vai dominar sobre o outro. Percebe? Então, quando você analisa a criação e os propósitos do Criador para a criação e a criatura, Deus então estabelece uma relação de conexão funcional. O ser humano, para funcionar e viver, ele não poderia estabelecer por conta própria o que era certo e errado. Dependeria de quem criou. Por isso o nome da árvore, do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal. Tanto que em Gênesis 3:22, Deus diz: eis que o ser humano, do hebraico a palavra é essa, é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, o ser humano é autônomo. Ele usou a liberdade para querer ser autônomo. Uma diferença entre essas duas expressões. Deus não colocou nenhum sensor de presença para indicar para Adão e Eva na sua aproximação da árvore. Adão, faltam 50 metros, etc. E uma cerca elétrica ali, quando faltasse 1 metro. Não deu, isso é liberdade. Mas Deus deu Deus deu um desafio para o ser humano. Você quer ser autônomo ou quer depender de mim para eu te dizer como funcionar a vida? Percebe? Quando você compra, vamos dar um exemplo bem prático, você compra um liquidificador e a sua casa tem uma eletricidade de 110, 127, que é o padrão no Brasil hoje, volts. Se você pegar esse liquidificador que foi feito para funcionar em 127 volts e liga numa tomada de 220, o que acontece com ele? Vai queimar, né? Vai queimar, pega fogo, estoura, etc. Porque ele está sendo utilizado fora das especificações que determinam o seu funcionamento. Então, quando Deus nos criou, ele estabeleceu uma série de especificações funcionais para que a nossa vida cumprisse o papel para o qual ela existe. Você aprende isso numa palavra de Jesus, que a gente chama de chave hermenêutica, chave de interpretação, quando ele vai tratar do divórcio. Os escribas e fariseus procuram Jesus e vão querer discutir para que ele decida se a escola de Hilel ou de Shammai estava certa em relação ao divórcio. Ele desloca o ponto de convergência. Não era assim no princípio. Isso me alertou, disse, espera aí, por que Jesus diz isso? Então ele nos leva de volta ao princípio como matriz da vida, matriz da criação. Então a criação tem uma natureza matricial, tá? Então o ser humano,
tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se declara autônomo e quer cuidar da vida, não quer mais desenvolver a cultura, desenvolver o seu modo de viver, os seus hábitos a partir de quem o criou. Percebe? Por isso que eu chamo de, em vez de mandato cultural, de uma delegação empoderada. O ser humano passa a ser um agente co-criador aí. Só que nesse caso ele vai querer continuar esse processo de criação a partir dele. Tá? Você veja, os medicamentos, um exemplo. Eles são retirados dos elementos da natureza. Tá? Eu tenho uma acidez. A medicina descobre que hidróxido de alumínio, em geral, resolve. Tá? É tirado da natureza. Então, Deus dá ao ser humano esse poder de descobrir na natureza os segredos que estão lá, que Deus, o Criador, fez, para que ele aplique para o seu bem-estar, para a sua dignidade e qualidade de vida. Só que o ser humano, ao se rebelar contra Deus, ele quis dizer o seguinte: tomar do fruto significa eu não quero seguir as especificações naturais que você, Deus, estabeleceu nesse plano da criação. Para mim, plano da criação em letra maiúscula. Eu vou dirigir do meu jeito a vida. Eu quero ser autônomo. E se rebela contra Deus. Deus expulsa o ser humano do jardim. Percebe? Tanto que a Bíblia, a história de Deus na Bíblia, para mim a história de Deus, começa com um jardim e vai terminar numa cidade, a Nova Jerusalém, que terá esse jardim no centro. Percebe? Então, se eu olho a Bíblia como história de Deus, eu vou olhar Deus agora parado, olhando e falar, e agora? Né? Quer dizer, Deus já sabia de tudo isso. E agora, Adão fugiu do meu plano original, eu sabia disso pela presciência. Gênesis 3,15, na teologia nós chamamos de proto-evangelho, primeiro evangelho, quando Deus mostra que do descendente da mulher, Jesus depois, ele traria a resposta. Então, por que a gente fala missão? Porque Deus se lança nessa missão, nesse alvo, nesse objetivo de restaurar a criação e a criatura. Na teologia isso chama-se de missio Dei, a expressão latina, missão de Deus, em restaurar tudo, restaurar a criação e a criatura. Efésios capítulo 1 vai mostrar exatamente isso, tudo convergindo para Jesus, que está nos céus ou na terra, tá? Fazendo uma paráfrase desse texto. Então, eu tenho que entender aí que a missão é isso, é Deus restaurando tudo. Essa é a finalidade essencial da Bíblia, a narração da história de Deus, até chegar à restauração de tudo no Apocalipse. E é interessante que o Apocalipse não trata do fim, ele trata da transição para uma nova história. Eu estava dando um estudo para os jovens da minha igreja, lá em Campinas, e eles diziam exatamente isso. Apocalipse não é um livro dos fins, dos tempos. É do fim de uma era e um lançar de um reinício da história humana a partir agora de Deus. Aliás, tem muita gente que tem medo do Apocalipse, mas não é isso. Quando você começa a estudar, que é um livro maravilhoso, é um livro de esperança. Sim, é de esperança. No mundo desesperançado. Exatamente. Então, eu tenho que, a partir do conceito da compreensão de missão a partir de Deus. Ele se lança em missão. Alguns missiólogos até falam que Deus é o grande missionário, uma força de expressão, seja como você quiser, né? Missio Dei, a missão de Deus. Com o correr do tempo, a teologia foi se desenvolvendo nos últimos anos, os dois últimos séculos especialmente, numa visão mais pragmática, e se parou para pensar na missão da igreja. Tá? E no século retrasado já se falava da volta de Jesus, grandes movimentos avivacionistas, século retrasado especialmente, alguns chegam até a estender antes disso, e eles estabelecem a necessidade da urgência da pregação do Evangelho. Você pega algumas frases históricas de Moody,
em que ele prioriza tirar pessoas da porta do inferno. Tá? Eu não estou criticando, é uma palavra interessante, importante, mas teologicamente passa a ter um significado de uma ênfase dupla. Escatológica, tirar a pessoa das portas do inferno, e salvacionista ou soteriológica, focalizar a salvação como centro. Salvar pessoas para que elas não vão ao inferno e vão para o céu. Escatologia, soteriologia, escatologia. E aí, nesses movimentos de avivamento, de reavivamento, para resumir a história, não dá para detalhar muito pelo nosso tempo, saem do século retrasado e entram no século passado e criam as grandes agências missionárias. Já no século retrasado já tínhamos certos traços de agências e algumas pequenas agências. Mas no século passado se cria muito mais isso. Grandes missionários do passado que fizeram uma grande obra, William Carter Taylor, Judson e tantos outros de outras denominações, e foram pessoas corajosas em sair dos seus países, em ir para os lugares distintos. Então o mundo ocidental era um mundo cristão. O mundo não ocidental era um mundo pagão. Tanto que um grande missionário anglicano, que foi missionário na Índia, 40 anos, Leslie Newbigin, fez um excelente trabalho. Quando ele volta para a Inglaterra, ele percebe que a Inglaterra precisava ser reevangelizada. Então, aí começa a haver um deslocamento do conceito de missão, que é de Deus, para a missão da igreja. E aí esse enfoque focalizado na soteriologia ou salvação como ponto de convergência, ela se torna o eixo central da teologia. Então, o tema central da Bíblia é salvação, para levar a pessoa, tirando do inferno e pondo no céu. Uma visão binária escatológica. E Deus é o grande doador da salvação. Então você tem aí uma teologia soteriocêntrica, não uma teologia teocêntrica, que esse é o ponto central que nós temos na teologia. A teologia parte de Deus, só que foi deslocada para trazer solução para o ser humano. Alguns chegam até ir para um certo borda de discussão, dizendo que essa é uma visão muito humanista. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é o nosso objetivo. E a igreja passa, então, a ter a grande papel, né? A grande missão de fazer missões. Aí surge a expressão missões, que era evangelizar o mundo pagão, levar esse mundo pagão a sair do inferno e a se deslocar como se fosse hoje, na linguagem de hoje, a ter uma espécie de um cartão magnético para poder entrar na porta do céu. Tá? Então, a diferença de concepção é que eu desloco o conceito de missão de Deus em restaurar criação e criatura, não só a criatura, e não só o indivíduo, porque aí tem uma história da modernidade que a gente pode já tocar, do indivíduo, mas tudo restaurar. Para a igreja ser portadora de uma mensagem de salvação, plantar igrejas, levar o trabalho de pregação do evangelho ao mundo. Aí entra a concepção missionária, vinda da palavra latina missio, que é uma palavra equivalente da palavra grega do Novo Testamento, apostelo, que é o verbo enviar. Apóstolo é o enviado, que para o latim seria missionário, a mesma palavra, só que você translitera do latim para o português, missionário, de missio, e apóstolo, de apóstolos. E aí começou a se separar o conceito de apóstolos apenas para os 12, num dado momento. A discussão hoje já não é tão forte nesse sentido. E missionários seriam aqueles que eram enviados para o campo. Os 12 eram os apóstolos de Jesus. Então, esse distanciamento leva ao crescimento, numa linguagem bem reduzida histórica, a se desenvolver num conceito de visão missionária. E o conceito de missão de Deus, missio Dei,
ele fica já sem muita prioridade. E a igreja passa a ser considerada a partir dela. Tanto que se discute igreja a partir do que foi chamado Grande Comissão, algo para ser estudado profundamente, porque eu não tenho só uma versão da Grande Comissão no Novo Testamento, eu tenho pelo menos 4, tá? Inclusive João, quando fala de Jesus, como tu me enviaste, eu envio eles, né? Mas nós temos 4 versões de Grande Comissão que se completam, não se contradizem. Mas normalmente se utiliza Mateus 28:12, 28:19, de 18 a 20. E aí tem uma outra complicação. A complicação é um equívoco de tradução. As traduções clássicas traduzem o imperativo ide, e fazer discípulos de todas as nações. O ide é um imperativo, então você tem que ir. Então, se você não pode ir, manda o missionário e você paga a conta. Volta ao conceito de missões. Quando você analisa o texto grego original, ali de Mateus, o verbo ide não está no imperativo, ele está num particípio, num tempo verbal que não existe no português, auristo. O imperativo é o verbo discipular, ou fazer discípulos. Bom, como eu trabalho com grego e gramática de grego, eu tenho notado, já até tentaram usar minha gramática para mostrar que essa tradução do imperativo do id está correto, tá? Mas veja bem, no grego funciona assim, eu tenho o verbo principal da frase, que ele é conjugado de maneira normal. O particípio, o infinitivo, são verbos que funcionam com uma função e valoração secundária. O verbo principal da frase é o imperativo, presente do imperativo. Fazer discípulos de todas as nações. Alguns chegam a dizer o seguinte, olha, você tem aqui um particípio de uma ação paralela. Há uma palavra gramatical mais complexa que eu não quero usar aqui, mas eu vou usar uma próxima. Ele é concomitante. Se é concomitante, o sentido desse verbo, ele então está ligado com o imperativo, ele ganha o significado do imperativo. Bom, me desculpa, eu trabalho com gramática. Quando você fala que ele tem um significado concomitante, essa visão é temporal. O imperativo é modal, é modo. Eu não posso juntar tempo com modo, são 2 características diferentes. Eu posso entender que esse particípio do verbo ir, ele é concomitante. Entende? Então, eu tenho de traduzir não como ide, imperativo. Ao ir, concomitantemente, faça discípulos. Então, não é imperativo. Esse imperativo fortalece essa teologia missionária. Você tem de ir. Mas, ao mesmo tempo, nos desvia da missão de Deus, de recuperar toda a criação. E agora o senhor chegou aonde eu queria, pastor. Entendeu? Eu queria exatamente chegar aqui, porque o senhor explicou muito bem essa origem, até mesmo porque quando as pessoas falam do id, e nós temos até livros que falam sobre o assunto, muito debate, é quase que uma imposição. Sim. Isso acaba refletindo lá no topo da tabela, onde os pastores têm alvos de batismo, né? Tem aquelas metas que têm que ser cumpridas, e a gente tem visto aí um boom de batismo, principalmente pelas redes sociais, jogador de futebol, influencer, né, cantores, artistas, todo mundo batizando. Veja, nós não estamos querendo julgar a fé de ninguém. Claro. Aqui a questão não é essa. A questão é quando que, como o senhor mesmo falou aqui agora, quando é que sai dessa questão de cumprir metas para o verdadeiro propósito de transformação que Jesus sempre botou de Gênesis a Apocalipse. O senhor falou muito bem, o propósito da Bíblia de Gênesis e Apocalipse é o plano de salvação. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho esse problema que temos hoje, da preocupação com números de batismo. Sim. Então você veja bem, quando eu olho para número de batismo, estatística, e olho para todo esse efeito estético, eu esqueço do ético.
Exatamente. Então, quando eu vejo a missão de Deus é restaurar a vida e não meramente uma posição para entrar ou não, ou a conquista de uma apólice de seguro contra incêndio do inferno. Você entendeu? Então, É verdade, a missão é de verdade. Deus é mais profunda que essa. E quando eu analiso a vivência, a história da igreja, eu vejo que começou-se a discutir igreja sem se conectar com a razão da missão de Deus. Não há como discutir missões, que é um tema principal, importante da Bíblia, sem discutir a missão e sem discutir Deus e o propósito da criação. Percebe? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, na realidade, outro dia eu estava analisando uma estratégia missionária de uma grande denominação e os livros fundamentais começam a discutir igreja em Mateus, e era isso que eu estava falando, em Mateus, a grande comissão, em Atos, mas não vão até a criação. Não era assim desde o princípio. Eu só vou compreender o papel hoje da igreja, o meu papel como cristão, se eu voltar à criação. Outro dia eu estava com a minha esposa, com o meu filho, assistindo um filme lá no Texas, e era um filme interessante, dizia o seguinte: a vida só é entendida se nós voltarmos ao começo. Sabe as palavras. Se eu começo a discutir igreja, se não discutir a razão da existência dela lá em Deus, para eu explicar a estatística, agora eu vou explicar quando Deus chega para Abraão, Gênesis capítulo 12, e diz que ele será uma bênção, sua descendência, uma bênção, vem Israel, que Deus estabelece como um povo de contraste, para mostrar às nações pagãs o que era obedecer à lei. Israel já seria a lei mosaica. Obedecendo à lei mosaica representaria o plano da criação. Israel falhou, Israel se misturou com as nações. Quis estatística, quis ter um rei. 722 a.C., Israel desapareceu, sobrando só a tribo do sul, na realidade duas tribos, Benjamim e Judá. E você vê isso muito também com... o rei Ezequias passou por esse drama. Sim. Depois ele entendeu que precisava fazer ajustes, mas essas concessões foram muito graves para o povo de Judá. Depois você teve Neemias voltando às mesmas práticas, oferecer os próprios filhos para serem sacrificados. Então, assim, aí depois ele vai... Os assírios dominavam na época, ele é levado cativo para a Babilônia. Então, tudo por quê? Por causa de concessões, de aí estatística. deixa de cumprir a missão que Deus apareceu. Um povo de contraste, uma nação modelo. Judá volta, depois da Babilônia. Foi levada a 586 a.C., volta, restaurado o templo, restaurado a lei. Porque de lá viria o descendente da mulher, Jesus. Só que Judá fez diferente. Não se misturou com os povos, tá? Não se corrompeu, mas tornou os povos inferiores, gentios. Né? Na linguagem do Chaves, aqui, desculpa a brincadeira, gentalha, né? Ou como alguns livros chamam de vassalos, né? Vassalos. Então, ele se tornou um povo arrogante. Jesus vem, é morto pelos judeus, restaura isso e diz para o Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, ficando em Jerusalém, continuando em Jerusalém e permanecendo em Jerusalém. Foram o que os discípulos entenderam. Mas Jesus disse: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho para alcançar todos. Percebe? Então, quando a igreja vai crescendo, se desenvolvendo e compreendendo esse processo depois da perseguição de Estevão, em Efésios capítulo 2, Romanos capítulos 9 a 11, que fala muito mais sobre os dois povos, um só, do que de predestinação, que é um assunto transitório ali, dos dois povos, quais? Judeus e gentios. Deus faz um só, que é quem? A igreja. A igreja, então, ela vem nessa herança. Abraão, Israel, Judá, e agora a igreja é o povo de Deus para cumprir a missão dele, missionei, restaurar todas as coisas. Então, antes da igreja pensar em missões, importantíssimo pensar nisso, ela tem que pensar na missão dela. Antes de eu pensar que a igreja tem uma missão, eu tenho que pensar, como Chris Wright fala,
que Deus tem a missão e ele chama a igreja, convoca a igreja para cumprir a missão dele. Agora, pastor, você acha que isso não está acontecendo também porque algumas igrejas focam muito na programação do final de semana? Tem as igrejas que têm as programações no domingo, tem as igrejas que têm as programações no sábado. E durante a semana, como é que fica? Aí é que esse é o ponto. Quando eu tenho essa concepção de que eu vou cumprir agora a missão de Deus, e não uma missão pragmática, instrumental, que ela vai existir organização, estrutura, isso tem de existir. Aqui tem uma estrutura nesse estúdio, precisa existir. Entendeu? Dentro de uma técnica, etc. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, veja, retomando para responder a tua pergunta, partimos de uma concepção de centralizar tudo na salvação, em vez de Deus, salvacionismo. Com o resultado de levar a pessoa para o céu, para ter o cartão magnético para entrar no céu. Tá? Escatologia. Mais focado na emoção, inclusive. Na emoção. Então, são dois. E um tripé, um terceiro pilar, que é o que você tocou, pragmatismo. Especialmente aqui no Brasil, em diversos países, nós temos os nossos precursores vindo para cá, os missionários que fizeram um trabalho excelente. Mas eles trouxeram a cultura deles, essencialmente pragmática. A grande leva dos missionários que vieram para o Brasil essa leva veio do início do século passado. Quando nos Estados Unidos a administração científica estava sendo implantada. Temos aí a linha de produção de Henry Ford, temos as discussões pragmáticas que tornam o país um grande país. Não estou brigando contra o pragmatismo, eu sou pragmático, você é. Quando eu quero dizer que quando o meu eixo de decisão passa a ser praticamente pragmático, aí eu tenho que fazer a revisão. Então vale não o que você é, vale o que você faz. Então o que acontece? Você tem um tripé, que é o salvacionismo, que é o escatologismo e o pragmatismo, que faz com que o cristão, para ele se entender, ele tem que agir. Só que o agir se tornou tão forte que o ser desapareceu. Percebe? Por isso eu preciso de estética externa. Eu torno a igreja atrativa do ponto de vista estético, não necessariamente ético. Então, esse tripé leva a estatística, leva a dados, leva a produção. E eu vejo que a igreja, ao longo do tempo, ela foi sendo resumida, ela foi sendo encolhida para ser um local, evento, programa, estrutura e atividade. E eu costumo dizer, escrevi um artigo sobre isso, evento. Depois que passa, passou. Mais show do que culto. Exatamente. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós esquecemos da Missio Dei. Nós estamos aqui para cumprir a Missio Dei. Vamos ter evento, vamos ter programa, vamos ter estrutura. Sim, claro. Mas meio. Por isso que eu te mostrei no começo esse desenho aqui, para você perceber que é uma ilustração. A igreja seria o trem, os trilhos que levam a gente a cumprir o nosso papel, chegar ao nosso destino, e eu chamo de igreja em missão, e aqui um dos trilhos eu chamo de missão da proclamação. O que seria isso, pastor? A missão da proclamação, do grego kerygma, é o anúncio das boas novas. É o trabalho missionário, o trabalho da evangelização, de plantação de igrejas. Alguns não aceitam, missiólogos, essa expressão plantação de igrejas, mas tudo bem, não quero discutir isso agora. Então, esse é o trabalho necessário. Só que esse se tornou o principal. Por isso, missões. E não missão. Missão é o todo. E aí eu esqueço do que você citou no começo, você falou muito da importância da realidade, da fé, né? O outro trilho. Onde um trilho para, a viagem para. O outro trilho é a missão da presença. Jesus, falando com Deus, né? João 17 diz, rogo, Pai, não que os tires do mundo, isto é, que os mantenha presentes no mundo. Nós não nascemos para viver no mosteiro. Então a missão da presença, o que tem? É a minha presença no mundo como sal, como luz, como embaixador do reino, a minha influência. Israel não cumpriu isso como um povo presente no mundo. Se misturou no mundo e absorveu a cultura pagando o mundo. Judá se afastou. O que Deus quer de nós é presença no mundo.
Eu vivendo no mundo, como sal temperando, como luz iluminando o caminho, vivendo com as pessoas. Ah, para pregar evangelho, com certeza, é um trilho. Para viver evangelho como luz. Certo. E aí a viagem continua. Eu diria até que os trilhos, um desenho original meu, os dormentes seriam estrutura, né? E aqui nessa frase está escrito, ó, a igreja em missão como comunidade, povo de contraste, vitrine e tradução do reino de Deus diante do mundo, vivendo a Missio Dei. Percebe? Então aí eu vou ter um culto bonito, um culto belo, bem articulado, claro, é meio. Um culto atrativo, com certeza é meio. Mas isso não é o fim aqui é Deus. É levar tudo, voltar-se para Deus. Há um missiólogo chamado Ed Stetzer, que ele diz o seguinte, que nós, se vivemos uma vida missional, e é introduzido a partir dos meados, alguns estão aí na confusão de discutir se isso foi, essa palavra, esse adjetivo foi iniciado por um autor ou por outro, eu vou colocar aí essa discussão num outro campo. A palavra missional, adjetivo. Viver missionalmente é viver a missão de Deus, que envolve a ação missionária e a ação também de presença no mundo. E aí eu chego à seguinte conclusão. Quando uma pessoa se converte ao evangelho, normalmente o que a gente faz? Você se converteu, agora você tem a igreja que são seus irmãos na fé, você tem a família de Deus, está errado isso de maneira alguma. E você, a partir de agora, então, você deve estar junto com a igreja, deve frequentar a igreja aos domingos, participar, ter aqui uma atividade, contribuir. Está errado isso? Não, de jeito nenhum. O dilema é quando eu reduzo tudo a isso. Na visão missional, que ela é ampla, a concepção é diferente. A partir da minha conversão, a minha agenda, o meu projeto de vida passa a ser o projeto de vida da Missio Dei. E eu me entrego a Deus como seu instrumento, como sua ferramenta, para que eu possa ser parte do cumprimento da sua missão onde eu estiver. Então, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu não vou assistir um culto, eu vou prestar culto. Não é? Você falou nos outros dias da semana, eu chamo isso de os outros 6 dias. Eu sou a igreja nos outros 6 dias. Mas nós reduzimos tudo num local, temos uma concepção do Antigo Testamento, e no Brasil isso é muito forte com a concepção católico-romana, de tudo estar no sagrado do templo, na missa, como meio de graça, um sacramento, e eu esqueço que a minha vida de adoração, ela há de ser, segundo Romanos 12:1, resultado da minha adoração a cada momento. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Quando eu estou com o povo de Deus, meus irmãos na fé no domingo, adorando, eu sou a igreja. Quando eu estou na segunda-feira, na faculdade, no trânsito, na minha profissão, eu sou a igreja. Aí tem um dilema que vem da modernidade, que é a separação entre o sagrado e o profano. Tá? Aí vem a questão que Jesus tanto bateu na tecla do testemunho, o apóstolo Paulo tanto falou do testemunho, dos frutos do Espírito. Os frutos conhecereis. É exatamente isso. É você ser a igreja fora do ambiente das 4 paredes. Ó, aqui eu coloco o que eu chamo nesse desenho dimensão missional, que envolve tudo isso, onde todos os cristãos estão envolvidos. É muito fácil eu dizer o ID, e eu não sou chamado para ser missionário, tá? Então o que você vai fazer? Eu pago a conta. E acabou. Minha consciência está livre. Acabou. Mas não é essa a concepção que temos no Novo Testamento, do Antigo Testamento e da Bíblia como história de Deus. Daí a diferença entre missões e missão. Missões importantíssimas, precisamos até aprofundar, mas ela está conectada como um dos trilhos na missão de Deus. Isso é a igreja em missão. Certo. Outro trilho é a presença no mundo. E aí é que a coisa pega. Porque fazer discípulo não é dar estudo bíblico para as pessoas meramente. Envolve estudo bíblico? Envolve. Aí nós reduzimos em fazer discípulos como uma estratégia, vou melhorar, como uma estrutura, um programa. Só que ele é a estratégia de Jesus. Se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e a cada domingo me siga, não, a cada dia. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, discipular significa transferir o que é a minha vida para o outro. Para transferir a minha vida para o outro tem que ter vida. É igual o processo de transfusão de sangue. Eu vou transferir o que eu tenho para o outro, para salvar a vida dele. Né? No caso aqui, a pessoa aceita Jesus e o meu processo, como que eu reajo às emergências? Como que eu lido a imoralidade? Como que eu lido com as tentações? Qual é o papel da Bíblia na minha vida, na prática? O discipulado é isso. É isso. Percebe? Então, o fazer discípulo deixa de ser estrutura, programa, para ser uma transfusão vivencial. Percebe? Então, é necessário que eu tenha vida. Aí é mais do que estética, é ética. Escrevi um artigo, vai sair esse domingo, o seguinte título: salvação sem transformação é só salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 em diante, fala dos 3 tipos de pessoa. Da pessoa espiritual, quem tem a mente de Cristo, já madura na fé. Aí ele fala da pessoa natural, que é a pessoa sem Cristo, motivada por si mesma. E ele fala, alguns traduzem como crente carnal, a pessoa mobilizada, a palavra grega até psíchikos, que é mobilizada ela é mobilizada pela sua natureza interna instintiva. Tá? Paulo diz, vocês são crianças em Cristo, leite dê a vocês a beber. Aí ele vai descrevendo os talentos, que algumas pessoas não entendem bem, e ele fala que nós temos que tomar cuidado em que fundamento construímos a nossa vida. Eu estou salvo. Tá, mas como é que eu estou construindo a minha vida? Se madeira, feno, palha, pedras preciosas, né? Rocha, etc, etc. E ele diz assim, alguns vamos ser todos provados, e alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Aí eu brinco no meu artigo dizendo que algumas pessoas vão ser salvas, porque a salvação não é pelas obras, vão chegar no céu cheirando toicinho defumado, mas chegam. Mas que vida é essa nossa? Eu aceito a Jesus e a minha vida continua a ser o que é? Um péssimo marido, esposa, péssimo funcionário, péssimo motorista. Que transformação é essa? Não bate. Você percebeu? Então é necessário que eu compreenda esse processo. Só vou compreender quando eu compreender a diferença, uma das maneiras de compreender, entre missão e missões. Certo. Deus quer transformar o mundo, não apenas salvá-lo das labaredas do inferno. Ele quer transformar radicalmente a nossa vida. Percebe? Começa já. É nesse momento que a minha vida há de ser modelo, como sal, como luz. Tá certo, pastor. Olha, é um assunto muito interessante, muito profundo teologicamente falando. Eu tenho certeza que você que nos assistiu até agora aprendeu muita coisa. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Lourenço pela participação aqui no Comunhão Entrevista, pelas orientações. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. É uma alegria muito grande e estamos à disposição. Que Deus abençoe. Espero que eu tenha te ajudado também a compreender esse processo, que a sua vida seja transformadora, não só transformada e não só salva. Que Deus abençoe você. Tá certo. Nós conversamos com Lourenço Stélio Rega, mais uma vez com um assunto muito importante. Se você gostou, curtiu, você já sabe o que eu vou te pedir. Para você clicar, curtir, compartilhar, comentar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.